Seja muito bem-vindo ao Guia Astral, voltando a alimentar esse canal aqui, porque não tem jeito. Preciso falar sobre astrologia. Me chama, é um chamado. Então, estamos aqui. A gente vai falar muito hoje sobre o eclipse de lua nova em Aquário, é um eclipse solar, então, porque todo eclipse de lua nova é um eclipse solar. Um eclipse que simboliza inícios, né? Lua nova. Estamos começando um novo ciclo na energia aquariana. O eclipse tem relação com os nodos. Os nodos ainda estão em Peixes e Virgem. O nó do norte está lá em Peixes e o nó do sul está em Virgem. Nodo representa uma missão. O nó do norte é a nossa missão. Então, no seu mapa, você tem o nó do norte. Eu vou deixar aqui o símbolo do nodo para você entender o que ele é. No seu mapa é a sua grande missão. Então, você precisa olhar para aquele eixo ali. O eixo é que importa, né? Muita gente fala assim: você precisa olhar para o nó do norte. Você precisa, na minha visão, olhar para o eixo. Tanto o eixo dos signos em questão, que estão ali no seu mapa, tanto o eixo das casas. Mas falando sobre o trânsito, né? A gente aqui vai falar sobre os trânsitos do momento que nos influenciam a todos nós. Então, falando sobre os nodos que estão no momento, Peixes e Virgem, né? Então, se o nó do norte está em Peixes, embora a gente olhe para o eixo para ajustar algo em relação àquele eixo, e aí você já pode observar em que casas você tem esses signos, né? Então, aonde está o nó do norte agora? Em qual casa está para você? As casas são muito importantes de serem observadas porque falam sobre o cenário aonde a gente está vivendo aquilo tudo. Então, as casas são tão importantes quanto os signos, tá? São tão relevantes quanto os signos, a gente acompanhar as casas. A gente está falando no lado norte, a missão para peixes, né? Estamos indo para o norte, o nosso norte é peixes. Mas como peixes e virgem estão totalmente entrelaçados, então a luz de um fala da sombra do outro, eles se complementam, a gente nunca vê separado, tá? Assim como eclipses, a gente sempre olha para o eixo, porque não tem como separar. Eu trabalho assim com a astrologia luz e sombra, e quando a gente fala de luz e sombra, a gente fala sobre o oposto, que complementa a luz e a sombra ali, né? Então, tem uma pegada de espiritualidade, né? Porque peixes, tem a pegada da conexão com o mundo abstrato, através de artes, através de práticas espirituais. A gente também pode falar sobre ilusões, fantasias. Então, é importante observar se naquela casa ali que você tem peixes, né, e que tá o nó do norte, se você está vivendo fantasias, se você está muito na ilusão, se você está muito no escapismo da realidade, querendo fugir da realidade sem lidar, ou se você está trazendo o lado elevado de peixes, que é a conexão espiritual, que é o perdão, a compaixão, a transcendência do ego. A gente está sendo voltado para isso. E aí, similar a isso, né? Vamos falar um pouco de similaridade com esse trânsito que é Saturno em conjunção com Netuno em Áries, né? É uma coisa que a gente está ali. A gente já viu ano passado isso, mas a gente está reestreando essa conjunção e agora é para valer, né? Agora ela vai para frente, eles não voltam mais para peixe. Então é um marco, né? Essa conjunção, esse momento que eles estão juntos ali no grau zero de Áries, é um marco. Daqui a pouco Saturno é mais rápido, então ele vai começar a caminhar e vai se distanciar de Netuno, mas o que simboliza essa conjunção, gente? Então a gente tem que olhar ali para Áries, né? A gente tem que olhar para esse signo. Também é importante você ver essa casa ali, né? Onde está acontecendo isso. Então tem uma pegada de olhar para o meu indivíduo, para minha individualidade mesmo, de olhar para os meus desejos, de olhar para a minha força, para a minha capacidade em ter autonomia, para quem eu sou, né? Para quem eu estou sendo, também é muito do indivíduo, Ares, né? Também para essa iniciativa, minha capacidade em ter iniciativa, em ir atrás.
em me posicionar, né, colocar ali o que é importante para mim. Tem uma pegada de autenticidade, né, autenticidade é assim, esse é quem eu sou e é isso, e não se importar muito com a opinião dos outros, não se importar muito em agradar, não no sentido de ser gentil, de ser uma pessoa agradável, mas no sentido de se esconder, esconder o que você pensa, esconder o que você gosta para agradar os outros. Então a gente tem uma pegada de autonomia aí no início desse ano, né? Agora, nesse momento. A gente está falando muito dessa semana, mas já pegando também a coisa da numerologia, que eu falei até sobre o número 1 lá no meu canal de autoconhecimento. Se você gosta desses assuntos de autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo esse outro canal que eu tenho, se você ainda não sabe. E aí, essa pegada do número 1 é muito uma pegada de individualidade, de iniciativa também, de me posiciono, né, de ter coragem, de começar as coisas também. Então a gente tem uma energia de início, de começo. Áries é o início, é uma energia também de pioneirismo. Eu vou lançar isso aqui. Quando a gente fala sobre Saturno e Netuno nesse signo, a gente está falando de Saturno sobre um compromisso, né? Algo sério. É um comprometimento com isso. É uma materialização também. As coisas vão começar a se materializar a partir dessa conexão com a energia ariana. Eu vou realizar mais coisas na minha vida concretas, coisas concretas, a partir dessa conexão com Áries. Então há uma realização material aí envolvida nisso, né? Algo relacionado também a trabalho, também com nessa área na casa. Quando a gente traz Netuno junto, tem uma pegada bem espiritual também. Eu sinto, a gente pode trazer aqui várias interpretações sobre trânsitos, né? Então, aqui deixando claro que é apenas a minha interpretação. Existem vários astrólogos com diversas interpretações e visões sobre o mesmo aspecto. Então, Netuno, para mim, ali é assim: não esquece da espiritualidade a partir do seu indivíduo. Porque se a gente falasse só de Saturno, é uma seriedade muito grande, uma energia pura ariana para concretizar as coisas. Agora, Netuno junto tem uma pegada muito de conexão espiritual. Então, o indivíduo ali vai ter que ter junto a conexão, né? Tá pedindo que você se conecte com a sua individualidade também espiritual, que você traga a espiritualidade a partir do seu eu. Eu sou. É você a espiritualidade. A espiritualidade é você, não é uma religião. Pode ser, mas não é só isso, não é um templo, não é um formato. Aqui está pedindo que a espiritualidade seja vivida através das suas ações. Traga a espiritualidade pro. É isso que eu acredito, é isso que eu desejo, é isso que eu vou atrás. Do eu. É muito assim, a partir do eu vivo a espiritualidade. A partir da minha existência, dos meus atos, de como eu me posiciono. Essa é a espiritualidade. Porque no fundo é isso que mais importa, né, gente? Porque não importa muito a gente ter tal religião se no final das contas a gente está agindo incoerentemente com aquilo ali que a gente prega. A gente só está lutando para pregar, mas nos atos, mesmo na prática, a gente não tá. Tem também, esse Netuno também considera o todo, né? Eu sinto assim, o Áries é um signo individualista, não precisa ser no sentido ruim, assim, eu só penso em mim, mas é voltado para a individualidade. E aí Netuno também fala assim, ó, vamos ampliar, vamos considerar o todo, né? Vamos considerar o coletivo, esse somos um. No fundo, somos todos um. Beleza, então tá. Dito isso, vamos voltar para o eclipse. A gente então fechou uma alunação capricorniana e agora a gente está começando uma alunação aquariana com eclipse solar, que simboliza muito forte um novo início, né? Então, eclipses têm
essa carga de mudança, de transformação. Algo pode se romper, realmente você quebra um padrão. Quando a gente fala de aquário, a gente está começando então, né, um ciclo que é muito sobre quebras, quebras de padrões. É como se tá muito tempo ali num negócio e aí vai e muda. A gente pode ter realmente mudanças abruptas agora em prol de uma liberdade, né, na busca de uma libertação. Então, aquário é muito isso. Eu me liberto e eu mudo, eu quebro um padrão. E aí a gente pode ter a tecnologia envolvendo isso, né? A gente pode também olhar muito para o coletivo, para as questões do coletivo, e olhar muito para o que, que eu quero fazer nesse coletivo, né? Nos grupos, quais grupos eu estou inserido, quais grupos eu quero me conectar, se a tribo que eu estou hoje fala a minha língua, ou se eu preciso me adequar para fazer parte, se eu estou preso em grupos que já não faz mais sentido para eu estar, né? A gente pode falar sobre amizades, a gente pode falar sobre outros grupos profissionais. Então é muito da gente olhar para quem eu quero ser, né? A gente fala do oposto também, que é leão. Quem eu quero ser no grupo? O que que eu quero trazer para o coletivo, né? A gente pode falar sobre os meus dons, os meus talentos, que é leão, o chamado do coração, para eu atuar no grupo com mais verdade, com mais autenticidade, né? A gente fala muito sobre autenticidade quando a gente olha para esse eixo leão em aquário. A autenticidade de leão é uma autenticidade muito de luz e muito de coração, muito de paixão. E aquário, ele tem uma mente genial, ele tem uma visão futurista que traz inovações, né? Que traz o diferente. Então é um eixo de muita criatividade e verdade, assim, sabe? Eu sinto esse eixo. Então você vê, né? Ali a gente está falando do ano de 2026, um ano individualidade, Saturno e Netuno em Áries, individualidade. E agora a gente está falando sobre um eixo que fala muito sobre eu olhar para mim e para quem eu quero ser no coletivo, né? E sobre, às vezes, criar a minha tribo a partir de quem eu sou, de quem eu quero ser. Então, observa também que é o grau 28 dessa lua nova, aonde vai cair, em qual casa vai cair. Se vai pegar algum planeta, se você tem algum planeta próximo desses graus de aquário, até 5 graus de distância do grau 28, a gente considera que vai atuar naquele planeta ali também. Se você não sabe identificar ainda os graus, as casas, faça parte da minha plataforma, que é Ciclos. Lá eu tenho uma masterclass te ensinando, eu tenho aulas que te ensinam a isso. E lá tem várias outras coisas. Lá tem guia astral, com a virtude do mês. A gente trabalha uma virtude em cada mês. Inclusive, desse mês a escolhida é a autenticidade. E dá uma olhada lá, porque tem muita coisa. Tem aula de yoga, meditação, que se você gosta, tudo relacionado com astrologia. Então, a autenticidade é essa capacidade que a gente tem de ser quem a gente é, no sentido em que a gente não fique com medo de ser quem a gente é, né? Que a gente não fica com medo de ser diferente, de falar sobre o que ninguém fala. Muito de você entender que isso aí que você sente o chamado de falar, de fazer, isso que você gosta, as coisas que você se interessa, os seus dons e seus talentos, tudo isso faz parte de quem você veio ser, né? E se você esconde isso, é algo que vai ser perdido, que você vai perder, e aí vai ser, é muito grave, né? Você perder isso, porque fala sobre a sua satisfação também de viver. É muito bom a gente viver de um modo autêntico, né? E não de um modo que a gente está querendo agradar todo mundo. É uma coisa impossível agradar todo mundo. Então você nunca vai conseguir isso. E aí a gente tem que entender que a gente vai desagradar, né? E aí aceitar isso, que certas pessoas não vão gostar do que a gente vai estar falando, não vão concordar com a gente, ou não vão se interessar, ou vão achar que é baboseira. Sempre vai haver um julgamento. Isso é difícil da gente aceitar, né? Porque a gente quer que todo mundo se agrade.
Eu vejo muito isso em mim. Eu tenho Sol em conjunção com a Vênus, e a Vênus traz essa coisa do que é a regente de Libra, né, de satisfazer a todo mundo, não quer que ninguém fique insatisfeito, mas não é possível, porque cada indivíduo é muito único, né? Cada um tem gostos, cada um tem crenças. Então, é uma jornada que você só vai se minar se você ficar com medo de falar o que você acredita e ser quem você é e fazer o que você quer, sabe assim? Poxa, minha alma me chama para isso, meu coração fala que é isso, eu gosto muito disso. Ah, mas fulano não gosta, mas o outro não vai gostar, mas eu por muito tempo fiquei tentando me encaixar, e isso acontece, né, gente? A gente sempre vai se curando em camadas, assim, não é tudo de uma vez. Mas, por exemplo, fazendo conteúdo, eu falo sobre muita coisa no meu Instagram. Então, tem yoga, tem espiritualidade, expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, aí tem astrologia. Ah, mas será que aquela pessoa ali gosta de astrologia? Ah, será que ela não gosta de yoga? Entende? Então, ai, mas eu acho que isso os meus conhecidos, as pessoas que me conhecem, não têm interesse, então eu tenho que fazer isso. E aí eu tô num momento que, assim, eu não vou mais pensar no que os outros vão gostar ou não gostar, se vai agradar isso aqui. Eu não vou mais pensar, eu vou fazer o que eu sinto que eu devo fazer, que minha alma me pede para fazer. Eu preciso falar sobre isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, é isso que minha alma pede. E é isso que eu vou fazer. Então, reflita sobre isso, reflita sobre o quanto que na vida você está deixando de fazer. Perceba, é sutil, a gente precisa sempre estar atento, estar se observando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, para ver o quanto que a gente está deixando de ser nós mesmos para que as pessoas fiquem satisfeitas com o que surge a partir de nós, né? Seja uma fala, seja um comportamento, seja através de uma escolha de carreira, seja através de uma escolha de ambiente. Isso é muito sério, né? Porque a gente se importa, a gente sempre vai se importar com a opinião do outro. A gente tem uma natureza social, assim, né? A gente é voltado para esse grupo. E aí, se a gente pensa de forma espiritualista, nós somos todos um. Então, é difícil lidar com isso de, ai, não vão gostar do que eu estou falando, não vão gostar de mim, eu vou desagradar alguém. Não é fácil lidar com isso. Só que quando a gente está aqui na Terra vivendo, temos cada um a sua personalidade, a sua história, as suas crenças, os seus gostos. Então, é isso que a gente tem que aceitar, sabe? Senão a gente vai viver sempre à margem do agradar e nunca sendo, e nunca também gerando resultados que essa autenticidade geraria, né? A autenticidade, a gente ser autêntico gera resultados. O que não gera é a gente ficar em um lugar muito neutro num sentido ruim. Neutro num sentido de eu não coloco minha opinião, não expresso o que eu penso, eu tô aqui num lugar em que eu consigo satisfazer a todo mundo, que eu nem sei se é possível também esse lugar, mas assim, sabe, quando você não coloca, não se coloca muito, você fica quietinho ali, porque sem criar polêmicas, né? Sem criar coisas muito diferentes. E Aquário é esse diferente, o Aquário é esse disruptivo, Aquário é essa coisa genial. Aquário, muita gente vai falar, vai ser contra, mas no final das contas vai ser o gênio. Primeiro pode ser o louco, e depois é o gênio, quando conquista as coisas, entende? Então é muito nesse sentido. Então a gente falou bastante sobre o eclipse, né? Então agora vamos falar sobre as outras energias, porque a gente tem o eclipse no dia 17 e no dia 18 a gente tem o Sol entrando em Peixes. E a gente já tá com Mercúrio em Peixes e Vênus em Peixes. Esse mês, inclusive, Mercúrio vai retrogradar no signo de Peixes. Então ele vai ficar ali um tempo. E aí tem essa pegada pisciana, que no início eu falei com vocês já, né, sobre essa pegada, que a gente tá com o Nó do Norte lá em Peixes. Então, tem muito disso da espiritualidade, tem muito dessa conexão espiritual, muito de você se conectar
com a sua espiritualidade para você entender quem você é, né, também, né. Você vê como que os trânsitos vão se conversando. E sobre essa questão pisciana também, eu quero trazer aqui os sonhos e a nossa capacidade de imaginar também, sabe assim? Então, Peixes traz isso do sonhar, né? Quais são os meus sonhos? Acho muito importante nesse momento a gente se conectar com os sonhos, porque muita gente deixou de sonhar. Porque é a luta, né? A luta do cotidiano, às vezes está num trabalho ali que são horas de trabalho, que você precisa fazer esse trabalho para ganhar dinheiro, mas às vezes não é o seu sonho. Então, os sonhos vão se perdendo na vida cotidiana. E aí é um momento de você voltar a sonhar. Eu acredito muito nisso. E tem um livro do Augusto Cury que eu li recentemente, que é Não Desista dos Seus Sonhos. Eu não tô achando, tentei achar, mas não encontrei o livro aqui. Mas acho que acredito que é isso, assim, não desista dos seus sonhos. É muito bom esse livro. Veja esse livro, porque ele fala sobre a história de pessoas que não desistiram dos seus sonhos e que receberam muitos nãos. Muitos nãos. Teve muita negação. E o sonho é isso, o sonho, ele não é uma meta, né? O sonho é um sonho. Nem sempre vai ser fácil a gente conquistar os nossos sonhos, mas é o que dá sentido à vida. Uma coisa que ele fala muito bom é que quem sonha não perde esse sentido de vida, sabe? E quando o sonho envolve o coletivo, quando o sonho é algo em prol de outras pessoas, a gente não perde a nossa motivação, a gente não para de acreditar. Tem uma carga de energia muito maior quando ele envolve outras pessoas, quando não é um sonho só para você. Não é um sonho, eu sonho em ter uma casa. Não tem problema você sonhar em ter uma casa, não tem problema nenhum você sonhar com coisas materiais. Mas entende que quando o sonho é maior, ele tem muito mais força, não é só por você, é por outras pessoas também. E às vezes é isso, eu quero uma casa para minha família, eu quero ajudar minha família. Beleza, mas o que você vai entregar para o coletivo para conquistar esse sonho, essa casa? Talvez tenha algo a mais, talvez algo que você veja no mundo, e eu estou falando sobre isso porque tem muito a ver também com a energia aquariana. O que o mundo falta, né? Sobre essa rebeldia de aquário, às vezes a gente pode se revoltar com questões do mundo. Você olha para o mundo e fala assim, nossa, mas falta tanto isso. Teria que ter tanto mais isso, né? Por exemplo, eu olho para algumas questões do mundo ali, a escola, a falta da arte, a falta do autoconhecimento, que a gente está um pouquinho adentrando isso agora nas escolas, mais yoga, mais arte. Questões do mundo, dando exemplo aqui só para você trazer que essa sensação de é assim que eu quero contribuir, é trazendo essa revolução, é revolucionando dessa maneira, trazendo a partir do meu eu um progresso para a humanidade. E aí o seu sonho entra aqui. Qual o seu sonho? Peixes traz essa capacidade em imaginar, em sonhar. Então eu quero trazer aqui, quando a gente pensa sobre física quântica, você precisa visualizar, você precisa imaginar. Se você nem imagina, nem visualiza esse cenário, você não vai realizar isso. Não vai cair do céu. Não vai, não vai. Porque não é real para você, não é uma coisa possível para você. Só começa a ser possível quando você imagina, quando você traz isso na sua mente. Tudo nasce da mente. Eu quero estimular vocês a sonharem nesse período que a gente vai começar ali, principalmente a partir do dia 18, né? E aí o sol entrando já traz mais consciência para a importância desse lado de peixes, desse lado do abstrato, do lúdico, dos sonhos, da imaginação, da visualização. A gente precisa visualizar uma coisa, pensar sobre aquilo constantemente, para que ela um dia possa se tornar realidade. Quando não sabemos, mas precisamos alimentar os sonhos para que eles um dia se tornem realidade. Caso contrário, você vai desistir, você não vai fazer isso, desistiu do seu sonho. Ele nunca se realizará. Então não é uma ilusão você sonhar. Sonhe com os pés no chão, sonhe com ações práticas, né? Então por isso que a gente está ali, ó, Saturno junto com Netuno,
compromisso com as minhas ações, mas sonha, mas sonha. Faça algo pelos seus sonhos. Não é só também visualizar. Você precisa fazer alguma coisa na matéria para aquilo ali começar a andar, para aquilo ali ter energia para acontecer. Então, a gente realiza as coisas visualizando com a mente, mas também com as ações. Uma coisa complementa a outra. Esse final de fevereiro tem bastante energia pisciana vivendo uma alunação aquariana de libertação, de inovação, de autenticidade, liberdade, de como que eu atuo no coletivo. Então, é um olhar para tudo isso, sabe? Para tudo isso que eu falei. Então, desejo uma ótima semana para todos nós. Se você quiser se aprofundar em astrologia, ciclos, o link do ciclo está aqui na descrição. Tem outros cursos também que eu vou deixar aqui, cursos sobre yoga, sobre expansão de consciência, sobre presença e espiritualidade. Estarei aqui todo domingo, é com que eu estou me comprometendo, estarei aqui todo domingo às 20 horas trazendo as energias da próxima semana para vocês. Então se inscreva no canal se você tem interesse de receber. Ativa ali as notificações para você lembrar. Compartilhe esse vídeo com quem possa ajudar. E muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima. Fique com Deus.